O filtro não deve cortar aqui, não, né? Acho que não. Não corta, Um não. pouquinho, Mas né? tá Na voz pega. Você pode. Tu gosta, né? Eu tô chorando, cara. Caraca, isso é meu trabalho. Fala, Tigrada! Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do Tigrão Cast, o videocast para você que decidiu sair da inércia e quer conquistar sua independência financeira. Tem pressa de enriquecer e não tem vergonha disso. Por isso, a gente está sempre trocando uma ideia sobre mindset da riqueza, finanças pessoais, investimentos e prosperidade. Seja num bate-papo com convidados especiais ou lendo algum livro maneiro, a cada episódio sairemos sempre mais ricos do que quando chegamos. Então, tropa, vem com a gente, porque enquanto o filho não prospera, a mãe não dorme. Caraca, eu gostei dessa questão teatral, né, na apresentação. Fala, galera, como é que vai? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Pra você aí que ainda não nos conhece, eu sou o Rodrigo Renter, sócio fundador do Tigrão do Cifrão. Esse aqui é o Diogo Baense, também sócio, por sua vez meu sócio, né? Sócio fundador aqui também, os dois sócios do Tigrão do Cifrão. E ali atrás você não vai ver, mas você tá aí sofrendo a influência direta dele, Cadu Chanoel, o cara da imagem, do vídeo, da edição, captação e tudo mais. Vamos falar sobre o que hoje, Diogão? Hoje vamos falar sobre reserva de emergência. Você guardar dinheiro sem um propósito específico. Sem um propósito ou com um propósito... Pode ter ou não pode? É porque assim, os imprevistos são previstos, né? Então você sabe que é para imprevisto, apesar de não saber qual vai ser o imprevisto. Então pra que serve a reserva de emergência? Pra quando tem emergência. Tchau, acabou. Não, sacanagem. Não, dá pra falar assim, mas dá pra falar um pouco mais extenso também, né? Então hoje a gente vai falar o que é uma reserva de emergência, pra que serve uma reserva de emergência, não é só pra emergência não, tem outras coisas aí, o nome dela guarda mais do que isso. Como juntar a sua reserva de emergência, onde guardar a sua reserva de emergência e quem pode te ajudar nesse processo, né? Isso aí. Então vamos lá, ok. O que é uma reserva de emergência? Assim, o nome já tá falando, né? É uma reserva, né? Reserva. Guardou ali, fez a reserva pra você usar na hora do emergência, né? Então é isso, é uma grana que você guarda. Que grana é essa? Pensa nos teus gastos mensais. Tu consegue, Diogo, ter assim uma ideia, assim, mais ou menos, do mensal? E se você não tem ideia de quanto você gasta mensalmente? Acho que eu vou gastar demais, né? Tá fudido, né, cara? Então é aquilo. Você que não sabe como montar uma reserva de emergência, primeiro você tem que descobrir mais ou menos quanto você precisa, ali no osso mesmo, para manter suas despesas mensais. Por quê? Porque a reserva de emergência, o indicado é você ter 12 vezes esse valor. 12 vezes? Ficou estranho, né? 12. 12, com 12, o nome 12. DOU. 12 vezes esse valor. Então, vou te dar um exemplo básico aqui. Se você consegue pagar teu aluguel ali, pagar o mercado, pagar a luz, o básico do básico ali, a tua internet e o colégio do teu filho, que tu não pode deixar de Então, pagar. não é o que você gasta por mês. É o quanto você tem que gastar. São as suas contas obrigatórias. Obrigatórias, isso aí. Se você gasta, paga ali um Netflix naquele mês, se você vai no cinema, comer uma final de pizza e semana, tal, isso aí- pizza, isso não entra nesse cálculo. Isso não conta. Porque na emergência você corta isso. É isso aí. A emergência, vamos supor, a emergência, vamos dar um exemplo aqui, emergência perdeu o emprego, né? Tua única fonte de renda é o emprego, você perdeu o emprego. Então, como é que eu vou calcular uma reserva de emergência para me ajudar nessa hora que eu perco o emprego? Eu preciso de 12 vezes o dinheiro que eu preciso para me manter vivo. O que não inclui um Netflix, que né, é um luxinho a mais, uma pizza, um sorvete, uma saída, um cineminha, isso aí não conta. Então vamos supor que o básico que você precisa para passar ali teu dia, fazer contas fáceis aqui, eu vou falar de R$1.000. Ninguém vive com 1.000, mas eu vou falar 1.000 para facilitar aqui. 3. Fala 3. 3 mil, né? 3 mil, então tá bom, 3 mil. Fica exagerei, mas 1.000 ficou inconcebível aqui, né?
Ah, até é possível, É possível, não é mas... digno, né? É. Então, beleza, você precisa de 3 mil pra pagar a mensalidade do teu filho, que tu não vai poder parar de pagar, tu vai pagar teu aluguel pra tu não ser despejado, tu vai pagar o mercado, vai pagar a internet ali, porque a internet você faz tantas coisas, né, hoje em dia, então, beleza, você precisa de 3 mil. A tua reserva de emergência é 36 conto. É isso. Às vezes dá um susto assim, fala, caralho, isso tudo, como é que eu vou juntar? Mas é isso. Reserva de emergência é um dinheiro, agora a gente já tá falando o valor, são esses 36 mil que você guarda, número 1, para momentos de emergência. Então, sei lá, que emergência pode ser essa? Covid. Maneiro. Covid. Você trabalha com eventos, trabalha com casamentos. Você faz também, Cadu, você faz produções, né, audiovisuais maravilhosas em casamentos, né? Sabia que casamentos sofreram um grande impacto durante a Covid? Uhum. Eu conheço pessoas que trabalham maquiando noivas. Eu conheço gente que trabalha fazendo vídeo, editando vídeo, fazendo docinhos, montando buffet. E essa galera ficou assim, sem trabalho, não podia ter. Então tá aí um bom exemplo de emergência. Outro exemplo de emergência é você perder emprego, você ser despedido, um problema de saúde inesperado. Então, a tua reserva de emergência é essa grana que está guardada para esse momentinho. Eu, por acaso, quando o Covid entrou, falando um caso particular meu aqui, é maneiro a gente contar histórias assim verídicas, porque mostra o que a gente está falando aqui na teoria, impresso ali na prática. Quando entrou o Covid, eu passei minha vida quase toda, a minha vida inteira sem reserva de emergência. E despertei na minha mente que precisava ter uma reserva de emergência quando eu e minha esposa, a gente ficou grávida da primeira filha. E quando o Covid chegou, a gente já tinha conseguido montar nossa reserva de emergência. E, cara, me deu uma tranquilidade, assim. Sacou? O mundo pode se acabar, porque, assim, se eu precisar ficar fechado aqui dentro desse apartamento 12 meses, eu consigo. Uhum. Então, a reserva de emergência, ela tem essa primeira função, sanar a emergência em si, mas ela tem um efeito colateral muito bom, que é te dar uma paz de espírito, né, cara? Te dar uma tranquilidade. Isso aí. Você hoje tem reserva de emergência? Eu tenho, mas eu não faço de 12 meses, não. Eu faço de 6 meses. Sim. 6 meses é o tempo que eu acho que é suficiente para eu contornar uma situação que seja. Aconteceu no Covid, eu tenho alguns imóveis alugados, comerciais, e simplesmente tive que negociar e cobrar só as taxas, porque Senão a tudo galera ia sair. fechado, né? O cara ia sair, não, vamos segurar, a gente é parceiro, segurar esse tempo aí até chegar a vacina e tal, e minha renda caiu drasticamente. E só que, de fato, foram mais de 6 meses, chegou a 8 a 10 meses. E aí o Sim. que eu fiz? Consumi minha reserva de emergência, e aí quando ela chegou próxima do fim, né, eu Parou de comer. tive que resgatar de investimento, Ah, entendeu? sim. Porque eu não posso usar a minha reserva de emergência aplicada como um investimento, porque ela precisa de ser líquida, né? Sim. Então, assim, a gente vai falar mais pra frente que a gente vai aplicar essa reserva, não vai deixar parada sendo derretida pela inflação, logicamente. Mas ela precisa ter pelo menos uma taxa básica de juros, né, ser remunerada, o mínimo, porque ela precisa ser líquida, tem que ter o saque imediato. E aí, assim, a reserva de emergência, a gente vai dar vários toques aqui, mas é claro que é uma coisa muito pessoal. É o Sim. que você sente mais à vontade, até porque é uma coisa para te deixar tranquilo, Isso aí. né? Então, assim, eu posso considerar que parte dos meus investimentos que não são tão líquidos fazem parte dessa reserva de emergência. Só que pelo menos 6 meses eu posso sacar imediatamente, entendeu? Só que esse imprevisto, essa emergência, a gente nunca sabe o que vai ser, né? Senão não teria esse nome. Mas pode ser algum problema onde se encontra a tua reserva de emergência. Então, por exemplo, se você deixa lá no Nubank rendendo 100% da CDI, a tua reserva de emergência, vai que dá uma zica no banco. Então, é bom também distribuir essa reserva, né, por outros ativos, né? Sim. Então, peraí, vamos fazer em ordem. Então, primeiro, reserva de emergência. Para que serve? Eu consigo pensar em três funções. Eu falei em uma que é salvar na hora de uma emergência. Uhum. Isso aí faz sentido total, para isso que ela é feita, o primeiro objetivo dela. Segundo objetivo da reserva de emergência, que eu falei que é um efeito colateral dela, é te dar uma paz de espírito. Então, deixar tranquilo. Pô, tu saber que bateu o motor do carro, você vai precisar de R$2.000 ali que você não tava imaginando, e você, motorista de Uber, por exemplo... E até no momento que acontece,
Você não toma aquele susto, caraca, ferrou. Isso. Né? Você, não, pô, beleza. Eu tô salvaguardado aqui. Isso aí. Então, esses dois efeitos. E o terceiro, que eu acho que, pô, é muito válido, é quando a gente pode até trocar o nome da reserva de emergência, né, cara? Ela é uma reserva de oportunidade, cara. Então, vamos supor que você sei lá, deixa eu inventar Pô, você tem uma fábrica de docinho, de chocolate, você faz brigadeiros para festas. E aí um dia o teu fornecedor te ligou e falou, pô, olha só, Diogo, você faz docinho, você é um dos nossos maiores clientes aqui. Cara, eu tô com muita matéria-prima no estoque. Pô, eu vou queimar aqui a matéria-prima por metade do preço, cara. Aí você fala assim, caraca, porra, meu irmão, se eu comprar tudo que o cara tem de leite condensado, de chocolate vista, em né? pó à vista, porra, eu vou ter maior lucro, né, cara? Eu tenho espaço aqui em casa, aqui na minha lojinha, sei lá. Eu posso comprar. Isso é uma oportunidade. Um produto que você vai precisar, que é útil pra você, que tá sendo pela metade do preço. Se você tiver essa reserva de emergência, você pega o dinheiro da reserva de emergência e usa pra essa oportunidade, depois esse dinheiro volta pra você como lucro. Se você não tem dinheiro guardado, você tem que falar com os caras, pô, valeu, obrigado, mas eu não tenho grana, entendeu? Só tem uma coisa aí, né? E se acontecer alguma emergência nesse tempo aí? Como assim? Você usou a sua reserva de emergência para comprar um estoque como uma oportunidade. Sim. E se nesse meio tempo acontecer realmente uma emergência, cadê a tua Não, você reserva? vê pra você quanto você quer. Você acha que é válido gastar 100% da tua reserva, você gasta metade. Perfeito. Toda vez que você bater o Perfeito. motor do carro, você vai resolver o motor do carro com a reserva de emergência. Nada te impede que no dia seguinte apareça uma outra emergência de saúde. Exatamente. Entendeu? Então, tipo, usa parte dela e repõe. Depois a gente vai chegar nesse ponto. Como repor sua reserva de emergência, né? Exatamente. Gastou, tem que repor. Gastou, tem que repor. Então assim, só para ilustrar melhor. A gente, antes de investir, é recomendado que você construa primeiro a sua reserva de emergência. Faz todo sentido. É o primeiro passo. Tem uma fatia pequena dos investidores que falam que reserva de emergência é besteira. Certo. Só que aqueles caras suicidas, assim, dos investimentos. Day traders. A maior parte dos investidores mesmo fala, reserva de emergência é o primeiro passo pro cara começar a investir. E aí você, então, constrói uma reserva de emergência, ela fica guardada lá e aí você passa a investir. E aí você vai diversificar seus Com investimentos. outra grana. Vai diversificar seus investimentos, vai fazendo aportes mensais. E aí, o que você pode fazer? Uma sugestão minha. Você, por exemplo, tem ali um ativo que te dá 1% ao mês, tá? Só que eles vão botar uma renda fixa, que você vai tirar daqui a 6 meses só, e ele rende um mês. Ele não serve para emergência porque você não tem essa liquidez. E aí, pintou essa oportunidade, você usa o dinheiro da reserva de emergência. Sim. E aí você vai estar lucrando 10% ao mês com essa oportunidade. E aí você saca esse dinheiro desse investimento de 1% para repor a reserva de emergência. Sim. Entendeu? Porque aí você vai estar trocando algo com um rendimento maior, né, por algo de rendimento maior. Sim. E não vai estar comprometendo essa reserva de emergência. Sim. Entendeu? Tem uma faixa de pessoas assim, que também a gente fala de níveis diferentes, né? Pô, tem caras ultra trilhardários que não tem exatamente uma reserva de emergência, mas, porra... Tem muito patrimônio, né? Tem muito patrimônio, tem muito de onde sangrar. É diferente É. da pessoa da classe média. Às vezes eu ouço assim, tem amigo meu que mandou mensagem e falou, pô, Rodrigo, eu tenho 5 mil reais, queria começar a fazer essas paradas de investimento, cara. Compro ação, compro fundo imobiliário, compro Bitcoin, o que eu faço? Aí, pô, a primeira pergunta que eu faço, pô, mano, além desses 5 mil, você tem mais alguma coisa guardada? Não, tem esses 5 mil só. Porra, então, quanto você gasta por mês pra viver? Às vezes é 3 conto, 4 conto. Então, pô, talvez seja mais importante você engorda esses 5 mil, faz 12 vezes o teu custo de vida, faz a tua reserva de emergência primeiro, depois você começa a pisar em lugares mais arriscados, né, cara? Até porque, dependendo de onde você pisar, vamos supor, você compra um pacote de ações da B3. E aí, no momento que você precisa daquele dinheiro, o mercado tá lá embaixo. Isso aí. Entendeu? Então, adianta você ter só o investimento sem uma reserva de emergência? Exatamente. Você vai perder dinheiro, né? Isso aí. Então, beleza, reserva de emergência, primeiro passo para você investir, reserva de emergência, primeiro passo para você sair da mediocridade e procurar sua independência financeira, reserva de emergência serve para suprir uma emergência, reserva de emergência pode servir como uma reserva de oportunidade, na verdade, reserva de emergência te dá paz de espírito. Resumindo o que a gente falou até agora. Pô, e a paz de espírito talvez seja a parte mais Eu acho que é a mais importante. acalentadora pro coração, cara.
Talvez você não vai usar nunca na tua vida, cara, mas você vai carregar pra sua vida toda a tranquilidade. Pô, eu tinha filho pequeno, sabe? Dentro da pandemia, dentro de casa, cara, todo mundo sendo despedido. E eu não fiquei tão preocupado assim, que eu falei, pô, acho muito difícil que dure mais de 12 meses todo esse pandemônio, sabe? Aham. É muito importante isso, você conseguir dormir, né? E assim, emocionalmente falando, é difícil você ter uma reserva de emergência, né? Você vai juntar um dinheiro pra ficar parado, de Sim, certa forma, e aí você não vai poder adquirir nenhum bem de consumo, não vai poder melhorar de vida um pouquinho com aquele dinheiro, sabe? é mó ruim teu tênis tá Entendeu? furado assim, você tá com Você pô, tem 30 mil dinheiro guardado. parado lá, então assim, todo dia vão pintar oportunidades para você usar essa reserva de emergência. Então tem que ser muito sangue frio, muito cabeça, ter muita convicção da importância dela, de você colocar na sua cabeça que você é rico porque você tem dinheiro guardado e não mexer nessa reserva, só mexer realmente em caso extremo que Pô, for o não mercado ele é tiver muito como fugir cruel, né, dela. cara? Pega muita gente pelo coração, né, cara? E o Instagram, por exemplo, ele sabe certinho do que você gosta. Então, você gosta de roupa, de camisa social e gravata. Irmão, o Instagram, ele sabe, ele mostra pra você os anúncios das melhores camisas sociais, as melhores gravatas. Você gosta de viagem, ele mostra as melhores viagens. A internet tá muito inteligente, sabe? A gente E aí eu ofereci pra você os melhores produtos e serviços o tempo todo. Então, se você não tiver um foco muito forte, você acaba sendo seduzido, né, cara? Uhum. É uma questão a gente falou disso já outras vezes, em conversa nossa. Em outros episódios do podcast a gente falou. É uma guerra do emocional e do racional, né? Sim. Você tem que ter um racional dirigindo tua vida financeira. Uma dica é você tentar esquecer essa reserva de emergência, porque na hora do perrengue você vai lembrar dela, Sim. entendeu? Então, assim, não deixa ela à vista, Finge que não entendeu? Não existe. deixa na tua conta ali que você usa. Se bobear, abre a conta em um banco só pra... O banco vai gostar de você ter um dinheiro guardado Isso aí. lá, Isso aí. entendeu? Não faz mal nenhum você não movimentar mais. Deixa lá, e aí, como eu falei também, não deixa em só uma coisa, né? Mas é importante que ela tenha liquidez imediata, né? Isso aí. Porque a gente não sabe qual vai ser essa emergência. Pode ser até uma coisa assim Sequestro, mano. saúde, Sequestro relâmpago. é. Precisa do dinheiro pra hoje. Ou não... Exatamente. Aí, tem que ligar, a corretora vai liberar só daqui a 2 dias. Mano, já Frutas era. dias úteis, ainda pegar numa sexta-feira, Já tu tá no era. aço. Não tem como. Eu já passei por isso. Eu tinha numa corretora um fundo específico para reserva de emergência. Aí eu vi uma oportunidade melhor de um outro fundo, tava rendendo mais e tal, e movimentei, pedi para sacar. Não consegui. O dinheiro saiu 3 dias depois. Olha o perrengue que eu iria Se tu passar se estivesse contasse com viajando aquilo. e teve um problema com o carro na viagem, precisou do dinheiro. Então assim, tem que colocar muito bem. Se bobear, pode até uma parte sem espécie para ficar ali contigo. Você perde um pouquinho, mas compensa com o rendimento da outra parte. Não, o importante, como o Warren Buffett diz, é não perca dinheiro. Sim. Regra número 1. A regra número 2, não esqueça da regra número 1. E é importante essa liquidez mesmo, porque você pode precisar do dinheiro na hora e às vezes você acha que está com uma reserva de emergência bem aplicada, só que você, na hora de pegar o dinheiro, ele não saca imediatamente. Isso aí. E aí, tem uma galera que deve estar se perguntando, pô, mas eu ganho um salário, mano, ali é muito no talo das minhas despesas, cara. Eu tenho isso aqui de salário, isso aqui de despesa, às vezes a despesa passa um pouquinho. Então como que eu vou juntar reserva de emergência? E eu já recebi essa pergunta de brother assim, falando, pô, mano, eu não tenho reserva de emergência, eu já ouvi você falando que tem, Rodrigo. E o que que eu faço? Eu fiz uma listinha improvisada de coisas que eu imagino que sejam úteis, foi o que eu usei pra fazer minha reserva de emergência, né? Então a primeira coisa que eu penso é, tenha toda a família alinhada com você. Isso é importantíssimo, Rodrigo. Pô, se for casal, lógico, a esposa tem que estar alinhada. Não, que lombrou, cara. Se tiver marido e esposa pensando diferente sobre qualquer assunto, aquele assunto não consegue ser desenvolvido direito. Então, se você, o homem, tá guardando o máximo de dinheiro possível pra montar reserva de emergência e a mulher tá no modo gastador, tá com o modo gastador ligado, não vai funcionar. Da mesma forma, se a mulher estiver tentando poupar tudo e o homem estiver no modo zoeira forte, não vai adiantar. Então tenha toda a família. Se você tiver filhos já, filhos grandes, que os filhos entendam a importância do que você tá fazendo ali. Ah, pai, hoje vamos pro parque e tal. Pô, hoje a gente não vai pro parque porque o parque paga entrada. Hoje a gente vai pra praia porque pra praia é de graça. E hoje a gente vai na pracinha da cidade porque a pracinha é de graça. E se teus filhos entenderem isso, fica muito mais fácil. Então, minha primeira dica é tenha todo mundo daquela casa ali alinhado com você. Uhum. Segunda, pô, se pagar antes de pagar o resto.
Isso aí, cara, tem vários livros que falam, a gente falou disso em outros episódios aqui, em outros livros. É uma lei do dinheiro, assim. Recebeu o seu salário, você tem que ter uma porcentagem estipulada que você vai guardar pra você. Alguns livros, alguns autores falam de 10%, outros de 20%, outros falam que de 30%, enfim. Você decide o quanto é válido pra você. Mas, enfim, chegou o seu salário, antes de você pagar a conta de luz, pagar aluguel, pagar qualquer coisa, você vai pegar aquela fatia que você decidiu que é pra você, pra tua família, pra tua reserva de emergência, e já vai passar pra conta da reserva de emergência. Mas, Rodrigo... Você ganha 1.000 conto. É 100zão já na reserva de emergência, esquece o resto. As contas a gente tem que pagar, não tem? Algumas, outras não. Não, tem que pagar. Algumas tem, Tá. outras não tem. Vamos pagar elas primeiro, cara. Depois a gente... Se sobrar, a gente guarda pra reserva. Não vai sobrar não, Diogo. Vai morrer pobre, cara. Vai morrer Não no sobra, perrengue, não não sobra sobra. nunca, cara. Isso é assim, inteligência financeira é você saber lidar com as suas emoções, né? Porque a emoção é pobre, né? A emoção tende a gastar Emoção o que é dinheiro. agora, mano. A emoção que é o Exatamente. agora. E você, nessa hora, você tem que agir como um robô mesmo. Tem que ser sangue Isso, frio, mano. sangue frio. Eu já Entrou o tive dinheiro, endividado, eu sei o que é já isso. tira o percentual ali do teu planejamento. 10% é um número assim cabalístico, né? Dependendo, cada caso é um Sim. caso, mas vamos considerar 10%. Esses 10% você joga pra você mesmo. Se pague primeiro. Se você ainda estiver no caminho construindo a reserva de emergência, joga lá pra conta da reserva de emergência. E o que sobrar você se vira. Porque você vai se virar. Se você Porque tu tivesse acha- recebido os 90% ao invés dos 100%, você ia se virar. É o que muitos autores falam, aprenda a viver com... Tem autor que chega a falar, aprenda a viver com 50% que você ganha. Aham. Cara, tu imagina, você aprender a viver com 50% que você ganha. E essa é a grande virada, cara. Você tem um estilo de vida, um padrão de vida correspondente a 100% do teu salário. Aí você aumenta esse salário, esses rendimentos, o que for, você aumenta junto. O o estilo de padrão vida vai atrás, cara. Tem gente que já tem uma listinha pronta, e eu falo isso por experiência própria, por erros próprios. Eu já tenho uma listinha pronta do que, assim que pintar uma graninha, do que comprar. Entendeu? São desejos que já estão ali, né? Isso, então assim, não vai sobrar dinheiro nunca se você não se pagar primeiro. Então, E você me perguntou agora, conta tem que pagar, né? Eu falei, depende. Aí eu vou contar um caso pessoal meu, que eu adoro contar meus casos pessoais assim. Se você achar que é mentira, eu te desafio, vem trocar ideia comigo, com a galera que me conhece, que vocês vão ver que essa história é verdade. Eu passei uns 2 anos e meio, talvez 3, andando de chinelo, mano. Isso não é quando na minha infância, isso foi recente agora, porque eu não tinha reserva de emergência. Eu botei na minha cabeça que eu precisava da reserva de emergência. E pensa bem, um tênis, mais ou menos aí, quanto você paga um tênis mais ou menos? Não sei. R$300. 300, pô, 220 conto. Eu peguei um tênis mais verdade. simples. Tô botando pra 200, eu peguei uma promoção. Tá. R$200 eu comprava um tênis. Quantos reais você comprava uma Havaiana daquela clássica de pedreiro? Não tô falando Havaiana com a bandeirinha do Brasil, que é 60 reais. R$19,90, né? Meu irmão, eu pagava tipo isso, R$20. Eu cheguei a achar R$17, acho que comprei umas 4. Ainda economizou Aí R$3. eu lembro da galera que ainda falava comigo assim, pô, tu tem um estilão, né? Pô, tu anda largadão assim, né? Tu faz tudo de chinelo. E aí na minha cabeça tava assim, não é estilo, irmão. Eu botei na minha cabeça que eu vou montar minha reserva de emergência até a data tal. E eu decidi andar de chinelo, que era o calçado mais barato, cara. Temporário, né? Temporário, não tem problema, tá tranquilo. Isso foi agora, sei lá, poucos anos atrás. Então é isso. Você precisa pagar todas as suas contas? Talvez. Algumas contas você pode adaptar. O que você tá comendo, o que você tá assistindo, que roupa você tá vestindo, que lugares que você tá frequentando. Então, se paga primeiro, que é a minha dica pra montar tua reserva de emergência, e depois você vê as suas outras contas, o que você vai fazer. Ou seja, não sobrar dinheiro é desculpinha. Porque você tem muitas despesas e você pode cortar as despesas. Você pode rever. E despesa é igual unha. Já ouviu falar dessa expressão? Caraca, essa é maneira. Você corta, ela tá sempre crescendo. Então não adianta você levantar todas as suas despesas, ou as áreas onde está saindo dinheiro, e não, aqui eu vou diminuir, aqui dá para diminuir, aqui dá para cortar aqui, não, aqui tem 3, vou botar um só, diminuir. Pronto. Resolvido. Não, mês que vem tem que fazer a mesma coisa. Porque vão ter novas despesas desnecessárias ali que você não estava vendo. Outra dica, cara, que segue é essa assim. Se você bota sua mente focada em guardar dinheiro, montar sua reserva de emergência, vão aparecer dinheiros que você não esperava. E aí, todo o dinheiro extra que aparecer, além daquele salário que você recebe, é direto na reserva de emergência. Não bota ele na sua vida. Por exemplo, tinha uma galera que me devia dinheiro.
talvez alguns de vocês estejam ouvindo esse podcast, entendeu? Era muita gente que me devia pequenas quantias até quantias um pouco maiores, assim, até 2.000, por exemplo. De 20 a 2.000 reais tinha uns 15 que me devia. Amigos antigos, eu sempre tive o hábito de emprestar coisa, emprestar dinheiro, vender coisa no fiado. E aí, meu irmão, uma coisa que eu fiz, eu falei, eu vou ligar pra todo mundo. Eu vou ligar pra todo mundo. Fala, fulano, e tá, pô, aqueles 47 reais, daquele troco, daquela birita que de uma vez tu ficou de... Pô, aquele móvel que tu comprou aqui em casa, que não deu pra tu pagar na época, que tu quis levar e depois pagou. Pô, Pô, teve um aquário, teve roupa, teve tênis, aquele dia que eu te prestei, aquela parada... Cara, eu liguei pra todo mundo. Você minerou, né? Acho que só 2 não pagaram de volta, sacou? Mas foi um dinheiro que entrou, cara, beleza, toma aí, pá, 400 reais, ainda ficou puto ainda, sacou? Beleza, normal. Mas às vezes a gente tem uma vergonha de cobrar uma parada que na verdade a gente não tinha nem vergonha. Quem tem que ter vergonha é o outro, né, cara? Enfim, vai atrás desses dinheiros e todo dinheiro extra que entrar é direto para reserva de emergência. E esse dinheiro extra que entrar, tantas formas de aparecer, faça dinheiro extra, né? Pô, mas eu já trabalho de segunda a sexta, cara. Pô, não dá pra eu fazer mais nada. Pô, tá bom, talvez não dê pra você fazer mais nada, mas talvez dê, cara. Tem algum trabalho que você possa fazer do computador, tem algum freela que você possa fazer, tem algum tipo de serviço que você possa prestar. Pô, conheço um cara, não vou falar o nome dele, mas brother, que tinha um emprego muito digno. Mas sábado e domingo ele carregava pedra, mano. Ele ensacava pedra. É porque do lado da casa dele tinha uma parada de pedra, sei lá, não é pedras decorativas não, é pedra britada pra obra. E pra ele era muito fácil, ele saía de casa, no terreno do cara ali do lado, o cara pagava tipo 50 centavos por cada saco de brita cheio, sabe? Cheio e amarrado. Ele passava o dia naquilo ali, no final do dia ele levava, sei lá, 40 conto pra casa. Pode parecer uma bobeira, cara. Pode parecer pouco, pode ser pobre, mesquinho isso, mas não é, cara. É um extra. foco, é extra, mano. É extra. Então, todo dinheiro extra, toda entrada extra, direto pra tua reserva de emergência. Isso eu já falei, se sacrifica quando necessário, usa chinelo durante 2, 3 anos se você precisar, porque é por tempo temporário. Você falou logo no começo, mantenha o foco na meta. Mas tá difícil, mas tá demorado. Cara, todo mês eu ia vendo ali, tinha 3.000 reais na conta da reserva de emergência. Mesmo, depois né? 3.400. Aí no outro mês 3.450, porque não deu pra botar muito, eu botar 50 reais. No outro mês tinha 5.000, porque a gente recebeu um dinheiro que não imaginava, entendeu? Então bota foco na meta. E não caia, você falou muito bem, não caia na tentação de encostar nela. Se tu encostar nela, ela diminui muito rápido, cara. É muito esforço pra botar encostar à toa nela, né? E encostar à toa. Se for emergência, você tem que botar a Ou mão. oportunidade. É isso aí. Então, beleza. Cara, eu adoro reserva de emergência, gente. E assim, a reserva é muito legal, porque a gente aprende uns modelos desde a infância errados do dinheiro, né? Que fazem você não enriquecer. E dinheiro parado, pra mim, era meio estranho, sabe? Dinheiro ali guardado sem estar fazendo nada. Pô, é dinheiro, cara. Tem muita coisa pra fazer nessa vida, é dinheiro. Só que aos poucos fui mudando a mentalidade de eu me sentir rico com dinheiro parado e não com as coisas que eu tenho, entendeu? Mas esse parado eu colocaria em aspas, cara. Parado entre aspas, com certeza. Mas é porque era uma mentalidade errada, entendeu? Sim. Um sentimento errôneo Sim. sobre isso. E rico é quem tem dinheiro. Rico não é quem tem as coisas, né? Ter as coisas, você sabe quanto a pessoa gastou ou quanto está devendo, mas não sabe quanto ela tem. E o Rodrigo tava lá de chinelinho, havaiana, daquele do pedreiro. Todas. Mas por dentro, ele tava se sentindo, né? Tipo, cara, eu tô bem, eu tô feliz. Irmão, todo dia vendo meu cifrãozinho crescer, cara. Você tava muito mais feliz assim se você tivesse com um tênis maneiro, limpinho. E estando duro, cara. Com a filha pequena crescendo, com Covid chegando e não ter R$1 guardado, imagina, entendeu? Então, fica a lição aí, muito importante isso. Aí você falou, beleza, dinheiro parado, a gente tá falando de reserva de emergência, a gente comentou aqui sobre conta e tal. Onde deixar reserva de emergência? Aí foi uma parada que eu fui correr atrás pra estudar, que grandes players, investidores, financistas, que os caras indicavam, e eu fiz a minha formulazinha assim. Você falou de uma parada muito importante que é a liquidez, né? Toda vez que a gente fala do investimento, a gente fala de 3 coisas ao mesmo tempo. É a liquidez desse investimento, a rentabilidade dele e o risco. Então, essa tríade tá atrelada, tá presa a qualquer tipo de investimento que você faça. Você nunca vai ter um que é alto nos 3, né? Pô, ou mas... baixo nos 3. Vai ter sempre um... Exatamente. Um investimento, por exemplo, que tem um risco altíssimo, normalmente ele te dá rentabilidade maior.
mas o risco de você perder aquela grana é muito grande. Então, quando a gente tá falando de reserva de emergência, vamos falar das 3 coisas aqui. Então, vamos falar de risco. O lugar para botar essa reserva de emergência tem que ter um risco baixo. É só um parênteses, você não precisa ganhar dinheiro com essa reserva de emergência. Não é um investimento para você ganhar dinheiro. É isso aí, exatamente. Investimentos que você quer ganhar dinheiro, principalmente ganhar muito Bitcoin dinheiro. tá baixo, vou botar minha reserva de emergência lá nos bitcoins agora. Não é isso? Exatamente. Então, falando dos 3 pontos, risco tem que ser baixo. É uma reserva de emergência, quando você precisar, sua reserva tem que estar lá. Então, o Bitcoin, por exemplo, não é uma coisa muito... tem um nível de risco muito alto, volátil, né? Você botou teu dinheiro lá, quando você vai ver o Bitcoin tá valendo menos, aí você precisa sacar tua reserva de emergência, você perdeu uma grande parte dela. Então, o risco tem que ser baixo. A gente falou de liquidez. A liquidez tem que ser altíssima, porque a emergência não espera, né? Então, bateu o motor do carro, você trabalha como Uber, se você consertar o motor é hoje, amanhã no máximo, entendeu? Sua filha foi sequestrada, você tem que pagar o sequestro relâmpago, você precisa do dinheiro pra ontem. Apareceu um cara te oferecendo material muito barato, matéria-prima pro teu negócio, você tem que comprar logo, senão ele vende pra outro. Isso. Então, tem que ser muito líquida. E a gente falou de risco, de liquidez e o retorno, né? O rendimento. O retorno dela não vai ser alto. Não é uma meta, não é um propósito dela. Que ela tem que ser, pelo menos, maior que a inflação. Isso aí. Se você conseguir, beleza. Se conseguir. Aí... beleza, então você tem que conseguir um lugar. Existe um lugar perfeito para essas 3 coisas? Pô, tem muitos lugares bons que apresentam essas 3 características. Mas na minha cabeça, quando eu já fui procurar essa informação, eu já fui procurar pensando assim, não vai ter nenhum lugar tão bom que seja tão bom quanto 2 lugares. Entendi. Tem razão. Se eu pegar todo o meu dinheiro, por exemplo, existe uma coisa chamada tesouro, né? Títulos do tesouro. Então, tesouro direto, tesouro Selic. Eu já sabia que era um lugar muito bom para deixar reserva. Eu falei, pô, se eu deixar meu dinheiro todo no tesouro, no dia que eu for sacar o site do tesouro estiver fora do ar... Ou se tivesse a internet em casa, né? E se a internet em casa, eu não consigo. Aí você falou um lugar bom. Todo mundo tem aí, quem tá assistindo a gente deve ter o cartão roxinho. Quase todo mundo tem essa conta da Nubank. E é uma conta legal, ela dá um rendimentozinho ali, né? Beleza. É um lugar legal pra ter reserva de emergência, mas todo o teu dinheiro da reserva de emergência estiver ali e tu perder teu celular... O sistema cair, o aplicativo pode estar fora de área, sei lá, pode ter alguma coisa. Então pensei, eu preciso de mais um lugar. Quem tem um não tem nenhum, né? Quem tem um não tem nenhum. Então eu consegui descobrir 4 lugares legais pra você dividir tua reserva de emergência. Não necessariamente você tem que dividir em 25%, né, para esses 4 lugares. Mas um seria tesouro, títulos do tesouro. É o investimento mais seguro que você tem no Brasil. É você emprestar dinheiro pro governo. É estranho a gente falar isso, né? Porque pra mim, mais do governo, os caras são altamente corruptos, eles vão pegar meu dinheiro, não vão devolver. Mas é mais... que é seguro. É seguro, é muito mais seguro do que você deixar na poupança, por exemplo. Então, comprar títulos do... A gente falou de quanto exemplo da reserva de emergência aqui atrás? A gente ia falar de 36 mil, né? O cara que tem... Então, ano por 3 mil. Suponhamos que você tem 3 mil de custo mensal, multiplicado por 12 você precisa de 36 mil. Você conseguiu esses 36 mil, caralho, agora onde eu vou guardar? Então, bota aí, você vai pegar 10 mil e comprar títulos do Tesouro. É D mais 0, se não me engano, o resgate. Se você... Não ou D mais 1, talvez. É D mais 1. Depende do horário. Eu acho que se você fizesse cedo, sai no mesmo dia. Eu acho que depende da corretora. Eu também já tive essa experiência, não consegui imediatamente, não. Não sei se acho que eu pedi pra sacar à noite, só veio no dia seguinte o dinheiro. Ah, sim, pedindo à noite, sim. Então é isso, títulos do tesouro. Você não vai ser roubado, se escolhendo o título certo, você vai se manter mais lucrativo do que poupança, por exemplo. Grande maioria dos brasileiros, se você é brasileiro, você tá ouvindo a gente, existe uma grande porcentagem de você ter dinheiro na poupança. A única poupança que serve é a poupança de poupar o dinheiro, mas não a caderneta de poupança. Caderneta de poupança, cara, não existe. Tira de lá, enfim, tesouro direto. Outro lugar, uma conta de rendimento diário, liquidez diária, uma conta que tem atrelada a CDI. A conta do Nubank funciona. Um cartão de débito, né, pra você poder movimentar. Exatamente. Ali. Então parte da minha reserva de emergência tá no Nubank. Fazer Pix. Exatamente, tô no mercado, apareceu, caraca, estão vendendo aqui uma televisão por, sei lá, estão vendendo um carro aqui no mercado que vale 100 mil, estão vendendo por 10 mil, eu passo meu cartão do Nubank. Então uma parte da tua reserva de emergência, desses 36 mil hipotéticos que a gente falou, eu acho que é legal deixar no Nubank. É seguro também, inclusive são contas asseguradas pelo FGC, Fundo Garantidor de Crédito, que é um tipo de órgão que garante... teu dinheiro não vai ser roubado, se for roubado você é ressarcido. Mais ou menos isso. É um fundo entre os bancos, né?
que É uma instituição com- privada, o FGC. mas com a chancela pública, né, do Sim. governo e tal. Só que uma dúvida que eu sempre tive, tem nada a ver com o assunto aqui não, mas quem garante o FGC? Deve ter o FFGC, né? Fundo do... FGC, né? alguma coisa do tipo. Outro lugar, eu percebi que existem fundos que às vezes rendem um pouquinho mais do que títulos do Tesouro, mas que a maior parte... Você não precisa entender isso, né, aqui explicadinho. Mas a maior parte dos títulos dentro desse fundo são títulos do Tesouro também. Então, por exemplo, eu uso um fundo chamado Fundo Trend DI. Eu vou ver até se eu deixo o link aí na descrição. Eu uso da XP? XP, mas eu tava tentando lembrar o nome desse tipo de corretora. Tava aqui, sim, não tá. sei porque eu tava aqui com a agência na cabeça, falando, não é agência, eu tô falando de conta, eu tô lembrando de agência de banco. Mas enfim, a corretora que eu uso é XP e eu uso um fundo chamado Fundo Trend DI. E é um fundo também que saque imediato, super seguro, e a maior parte dos títulos dentro desse fundo são títulos do Tesouro e eles conseguem um rendimento melhor do que o do Tesouro. Deu pra entender? Mais ou menos. Mas é isso. Dentro do triângulo é isso. É seguro, é líquido e tem pouco risco. E por último, eu percebi que era importante, cara, deixar uma fatia do dinheiro em casa. A gente não sabe Tô qual é perdendo. essa emergência. Tô perdendo. Tá perdendo ali, isoladamente, naquele ativo. Isso aí. Só que no todo, será que a soma tá Mas é assim, positiva ou se negativa? acabar a internet, ou se acabar a luz, ou se eu precisar em casa, se eu precisar sair de casa com dinheiro no bolso, alguma coisa, eu não vou deixar 30 mil reais na mesa da sala da minha casa, porque, né, pessoas entram, pessoas saem, 30 mil reais parado ali dentro de casa você tá perdendo pra inflação, mas algum dinheiro em casa é importante você ter. Então, pensa aí se é 500 reais, se é 1.000, se é 2.000, se é 3.000, mas, enfim, parte da tua reserva de emergência ali também. Então, é o que eu diria. Em vez de um lugar, coloca em 4. Que são títulos do Tesouro, conta de liquidez diária, um fundo e um pouquinho de dinheiro em casa. Cash. É isso aí, cash, cash, cash. Cash is king. Tchiclim! E tá bom. Onde guardar? Falei. Eu falei tudo que eu queria falar dessa parte. Beleza, então vamos simular aqui um cenário. Você Pode falar. Adoro cenários. vamos considerar, para nivelar aqui, ó, você gasta menos do que você ganha. Isso é uma premissa, tá? Pô, já começou bem essa pessoa. Eu acho É que raro tem que isso ser a aí. regra, né? Gastar menos do que ganha. Ok. E aí o que sobra, o que você faz? Você já tem tua reserva de emergência? Não, então você vai construir a tua reserva de emergência. Top. Sobra R$ 1.500 por mês. E as minhas despesas essenciais custam 5.000 por mês. Então eu vou precisar. No caso, você sugeriu 12, mas eu Sim. vou sempre falar 6, Tá. tá? Porque também não há um consenso de quanto tempo Sim, tem que sim, suprir sim. a emergência, o fundo de emergência. Então, se eu junto 1.500 e eu vou precisar de 30.000, então eu vou conseguir, depois de 20 meses, construir a minha reserva de emergência, certo? Tá, sim. Aí eu vou continuar poupando 1.500 e sempre tentando aumentar a renda, diminuir a despesa. Vai variar, né? Às vezes pinta uma emergência ali que eu já uso esse dinheiro sem nem ter que tirar da emergência, enfim. E eu vou começar a investir, aportar. Isso que sobra eu vou aportar para começar a fazer crescer meu patrimônio. E então eu já tenho a reserva de emergência, já estou investindo e aconteceu uma emergência. Bateram no meu carro, fugiram, eu tenho que pagar a franquia. A franquia custa R$ 4.000. Tá. Eu vou tirar da minha reserva de emergência, vou pagar e vão faltar R$ 4.000 na reserva. Repõe pra ontem. Repõe para ontem. Aí eu tiro dos investimentos ou eu recomeço o processo? Olha, se você conseguir tirar do rendimento dos investimentos sem perder nada com isso, não vejo problema. Eu já precisei usar minha reserva de emergência. Usei, na verdade, mês passado, usei um pedaço da reserva de emergência. Eu não fiquei muito afobado de refazer essa reserva, não. Então tô esperando os rendimentos Perfeito. mensais virem e refazer ela com Perfeito. calma. Acho que se não tem uma resposta... Perfeito. A resposta certa depende, né? eu acho. A resposta certa é o que te deixa mais tranquilo. Até porque esse é o propósito da reserva de emergência. Então é o que te deixa mais tranquilo.
Pô, vou ficar um ano com 5 meses ao invés de 6. Tá bom, se você acha que é válido, né? Sim. Fica o que te deixa mais tranquilo mesmo. Mas não se sabote, né? É isso aí. Usar a reserva de emergência pra comprar bem de consumo, puta, você tá no aço, cara. É. Tênis. Eu sempre falo de tênis porque eu gosto de tênis, né? Comprar tênis, comprar eletrodoméstico, comprar passivo. Vai ser muito difícil se reerguer depois se você cair, entendeu? E aí, por último, ajuda, né? O cara montar reserva de emergência. Algumas pessoas estão falando, pô, mas eu ainda preciso de ajuda, sabe? Vocês falaram aí de uma forma muito bate-papo, muito superficial e tal. Porra, então... Esses dois caras aqui, cara. Esses dois caras maravilhosos. Lindos e maravilhosos. O George e o Harv. E o Harv. O Homem Mais Rico da Babilônia. Um livro que a gente já comentou dele aqui. Fala sobre parábolas da época da cidade da Babilônia. Fala das moedinhas de ouro. Os caras que vendiam e compravam camelos e cabras. Essa história. Cara, ajuda muito a você montar tua reserva de emergência com as histórias que o cara fala. E Segredos da Mente Milionária. O cara te ajuda, inclusive, nos 2 livros. Agora que eu tô lembrando, nos 2 livros tem uma sugestão de divisão da sua renda. Recebeu o salário, o que você faz? Esse cara aqui, aquele cara ali, eles dão sugestões que, por sua vez, são bem parecidas. Tem pequenos ajustes de uma para outra que te ajudam a organizar tuas finanças. Então, chegou... E os dois falam. Se pague primeiro. Então, chegou teu salário, você tem uma porcentagem para você e pra tua família, que é dessa da reserva de emergência, e ele te explica o que você fazer com o resto do dinheiro. Então, se você precisar de ajuda, depois disso tudo que a gente falou aqui de uma forma meio vaga, assim, acabou não ficando consolidado, a gente vai deixar o link na descrição também desses 2 livrinhos. Segredo da Mente Milionária, O Homem Mais Rico da Babilônia. E aí você vai adorar. Por mim é isso. Por mim tá pronto. Reserva de emergência tá falado. Então, show. Beleza. Então, se você quer ser rico, só há uma maneira. Guarde dinheiro, gaste menos que você ganhe. Não conheço de outra forma. Nunca. Porra, Acho que não tem como, né? Não, o mínimo do mínimo do mínimo. Se tu pudesse falar em uma frase só, né? Gaste menos do que ganha. Assim, botar... E com essa diferença, aí sim, aí você constrói a sua reserva. Aí você engorda o porco, né, mano? Vai engordar o porco, só com a diferença. Isso aí, show. Então, quer falar mais? Não, eu queria... Eu quero almoçar, cara. Dando hora já, né? Sério, desculpa aí, galera. A intimidade então, tá. É que a gente vai se tornando aqui família, né? Então, hoje falamos aí sobre reserva de emergência. Espero que vocês tenham gostado. Eu falo os recados finais ou tu que fala? Vai ter bônus? Depois não sei, pô. É porque depois que fala a palavra bônus, aí tem que ter, né? Então vai ter bônus. Vai ter bônus. A gente vai... vamos fazer um resumo do que a gente falou. Boa, perfeito. O que é reserva... Então, beleza, vamos entregar isso pra vocês. O que é reserva de emergência, como fazer sua reserva de emergência, onde botar sua reserva de emergência, e aí você vai conseguir esse resumão onde? Link da descrição. Aqui nesse, não sei, em cima, embaixo, não sei em que plataforma que você está assistindo. Tem um link aqui na descrição desse vídeo. Você clica nesse link, você vai baixar um PDF com o resumão do Tigrão. Porra, meu irmão, esse nome. Reserva de emergência, o resumão do Tigrão. Boa. Bom, né? Boa. Então tá, então encerra aí. Só pra lembrar que temos episódios novos em vídeo toda semana no YouTube, áudio no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Castbox e Radio Public. Cortes todo dia no YouTube, todo dia. Instagram, Facebook, TikTok, Kuai. Então é isso, galera. Obrigado se você assistiu ou ouviu a gente até aqui. Chegou a hora agora de vocês pagarem. Se você estiver aí no Spotify, vai lá, avalia a gente 5 estrelas. Se você achar que é 5 estrelas, se você achar que é 4 ou 3, já avalia. Avalia 5. O importante é avaliar. 5. Se estiver no YouTube, inscreva-se. Aciona lá o sininho para você receber notificações, que são vídeos toda semana. E tiver no canal de cortes é todo dia, então é importante. Todo dia. Curte, compartilha. Muito obrigado. Valeu. Valeu. Brau.